Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Então a pergunta é essa: e as mulheres do ministério? As mulheres do ministério pastoral. Minha gente, o assunto é esse. O ouvinte nossa diz: olha, eu li na Bíblia que as mulheres não devem ensinar e muito menos ter autoridade no templo. Ela cita 2 textos que nós vamos ler aqui para os nossos ouvintes. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 33 a 35. Daqui a pouquinho eu vou ler esse texto aqui pra gente entender, saber o que é isso aí. E mais, que as mulheres devem se sujeitar aos maridos, pois eles são a cabeça do lar, 1 Coríntios 11, 13. Porém, o que diz a nossa ouvinte é que vejo hoje uma quantidade enorme de mulheres exercendo ministérios na igreja e ainda com autoridade sobre o homem, é o que diz a nossa ouvinte. Ela tá estranhando, e olha que não é ele não, hein? Não é o ouvinte que está estranhando não, quem está estranhando é a nossa querida ouvinte que encaminhou pra gente esse e-mail. Quero saber a sua opinião. Nós estamos desobedecendo a palavra de Deus? Estaríamos vivendo um movimento feminista nas nossas igrejas? Ou não, gente? Ou não é nada disso, não é nada de movimento, não é nada orquestrado, organizado, é uma questão natural, são as mulheres que estão na igreja, elas compõem ali certamente o grupo majoritário, a maior parte da igreja é composta por mulheres, e seria uma coisa natural, até para ajudar a liderar as mulheres. Tem coisa que mulher não pode conversar com homem, fica um negócio esquisito. Ai, que eu tô com a vontade de fazer não sei o quê, vai falar isso com o homem, que é um negócio esquisito. Não fica não? Aí o homem vai chegar pra mulher e vai dizer: é o seguinte, minha irmã, teu marido tá reclamando que a irmã não tá chegando junto, então a irmã deve fazer isso. A pessoa, o pastor vai dar umas dicas dessas? Então tem gente que diz, mas tem por outro lado, tem gente que diz, mas pera aí um minutinho, mas qual é a base bíblica? Como é que, pera aí. E o fundamento bíblico? Tem que ter isso aqui ou não tem que ter? Fere a Bíblia ou não fere a Bíblia? E quando tem autoridade sobre o homem, a mulher tá mandando, já manda no marido em casa, aí manda na igreja também? Ou isso não acontece? O que você acha, hein? Como a mulher que é líder na igreja deve se comportar, já que precisa liderar e ao mesmo tempo ser submissa? Se submeter é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero perguntar a você uma coisa, só aqui entre nós, tá? Só aqui entre nós. Tem opinião formada sobre esse assunto? Já tomou uma decisão sobre esse tema? Vamos conversar um pouco, vamos debater esse assunto a partir de agora? Então vamos lá? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 9 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você fala também com a gente através do nosso WhatsApp. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, a nossa foto já está aqui no Facebook da 93 FM. Temos aqui 3 companheiros, aliás, 2 companheiros e eu aqui junto. Infelizmente os outros 2 não estavam exatamente na hora da foto, por isso nos
nos impedem de ter até um brilho maior nessa foto, mas haja vista, companheiros, eu conheço cada um aqui, só o fato da Léa Mendonça estar nessa foto para nós já bastava. É ou não é, gente? É ou não é? Já bastava. Nós não precisamos de mais ninguém nessa foto, porque a nossa Leinha Mendonça está na foto para nossa alegria. Leinha, você destacou a frase inicial. Li na Bíblia que as mulheres não devem ensinar e muito menos ter autoridade no templo, né? Eu citei aqui, porque o ouvinte fala sobre 1 Timóteo 2, 11 a 14. Vou ler, viu, gente? Para poder ajudar os nossos ouvintes. Estão na rua aí, no carro. Olha, a mulher aprende. Tô lendo, hein, gente? É a Bíblia, em 11 a 14. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O ouvinte também cita 1 Coríntios 14, 33 a 35, que diz assim, 35 também é? Deve ser 34, hein? Não vos enganeis. Não, 1 Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Não, olha. É 14, né? É 14. É 14. Tá 11, é 14:33. A folha correu, eu sei. Tá certo. Quem tá aqui está vendo. Vamos lá, 33. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, é o que diz a Bíblia. Leinha Mendonça, vamos começar a conversar. Eu já quero dar bom dia para o pastor Zenóbio Fonseca e bom dia para o pastor Jorge Macedo. Eles imediatamente após a sua palavra já entrarão na nossa reflexão. Bom dia para todos. Quero dizer que também gostei muito dessa foto. Essa foto ficou lindíssima, né? Nós três ali maravilhosamente bem. Esse assunto, ele é polêmico porque cada um se posiciona de um lado. E é ruim quando as pessoas começam a puxar brasas para as suas sardinhas. E é claro que a gente tem que tomar como parâmetro, base, a palavra de Deus. Na Bíblia nós não vamos mesmo encontrar sacerdotisas, nós não vamos encontrar pastoras. Nós vamos ver ali que fica bem claro que lá na época de Paulo, de Pedro, esses ministérios, qualquer tipo de apresentação diante de público não era permitido às mulheres. Agora, se a gente não tiver um bom senso para entender critérios, para entender a palavra de Deus, mulher não pode pastorear e também não pode ser professora de escola dominical. Ela não pode ensinar. O apóstolo Paulo está dizendo que a mulher tem que ficar em silêncio. Se ela quiser saber alguma coisa, ela tem que perguntar ao marido em casa, porque falar na igreja é vergonhoso para aquele povo, para aquela época, para aquele costume. Mulher não tinha nenhum destaque, era proibido. Agora a gente traz para o mundo ocidental, a gente vai ver que é uma outra realidade, e é sobre isso que eu quero falar. Sei que estou numa mesa de pastores seletos, de homens que sabem e conhecem a palavra até mais do que eu. Eu sou pastora e fui ordenada por um santo homem de Deus chamado Pastor Manuel Silva, que durante uma madrugada foi incomodado por Deus para me elevar juntamente com meu marido ao ministério pastoral. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que Deus não faz acepção de pessoas, nem mesmo para pastorear o seu rebanho. Pastores. JR, é um enorme prazer participar do debate e ao lado aqui da pastora Léa Mendonça. Eu estou muito feliz por esse tema. Até porque o Brasil, o mundo comemorou aí o Dia Internacional da Mulher. Nós tivemos um belíssimo culto lá na nossa igreja Batista da Lagoa, em Niterói, ministrado tanto pela manhã como da noite por pastoras, pastora Renata e pastora Rita, e foi uma bênção. O que eu olho quando esse tema é trazido assim hoje? É um tema relevante, importante, existem alguns tabus, mas o mais importante é nós olharmos que a Bíblia, ela não traz nenhuma proibição direta da mulher ser pastora ou ser
ou ser líder de uma igreja. Nós, ao longo da história, nós podemos ver o próprio ministério de Jesus Cristo. Eu fiz algumas anotações que vamos trazer durante ao debate hoje. O próprio ministério de Jesus Cristo andava ao lado de mulheres. Jesus Cristo apareceu por uma mulher, não apareceu para os discípulos, mostrando a importância da mulher. Nós temos no Velho Testamento diversas profetisas, Miriam, Débora, Hulda, Ana. Nós temos juízes de Israel, Débora. Nós temos Priscila, que era obreira, nós temos a diaconisa Febe, nós temos vários momentos da igreja em que a mulher tinha um papel, sim, a mulher tinha um dom. E eu queria só, JR, aqui para passar a palavra para o pastor, ler um texto que está em Gálatas 3:28, que diz o seguinte: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Jesus Cristo acabou com todas as distinções. Se ele trouxe os gentios, quanto mais a questão da mulher. Eu acho que o ministério pastoral da mulher hoje, independente das questões teológicas que possam se discutir, e o texto apresentado pelo nosso ouvinte, ele traz questões culturais. Se nós pudermos fazer uma exegese desse texto, uma análise desse texto, vai verificar que existiam questões culturais em relação ao véu, em relação a ficar calada, da questão da cultura local. Hoje é uma realidade, é uma bênção o ministério pastoral nas igrejas, e não tenho nenhuma crise em relação a isso. E a gente vai, ao longo desse debate, eu tenho certeza, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Eu creio que apóstolo Paulo, aos meus colegas debatedores, JR, Marcela e a todos os ouvintes da 93, um beijo no coração, um forte abraço. Apóstolo Paulo, ele se dirigindo aqui à igreja de Corintos, eu creio que ele estava vendo ali muita conversa, porque eu não estou afirmando, mas eu creio que o número de mulheres na igreja, lá no templo, era um número bem expressivo. E as mulheres começaram a conversar, a falar e até atrapalhando a mensagem. Aí ele entra isso aqui mais como falando como querendo chamar atenção, como uma correção, dizendo: mulheres, fiquem caladas, mulheres devem ficar caladas. Agora, temos que entender, eu sou pregador, eu sou itinerante e sou cantor, então eu prego em várias igrejas que são mulheres, as pastoras, né, que administram essas igrejas e a fazem muito bem. Então eu acho que esse tempo aqui do apóstolo Paulo é um tempo, hoje é outro tempo, é outra era. A Bíblia mudou? Não. Só que há pessoas que interpretam, entendam bem o que eu vou colocar, muito ao pé da letra. Eu creio que isso aqui é mais da necessidade da obra. Então, todas as vezes que houve uma necessidade, e Deus teve necessidade para alguém realizar a obra dele, independente de qualquer coisa, ele procurou a mulher, o homem, para colocar naquela brecha. No caso de Débora, a Bíblia diz que ela profetizou, não é isso? Fora, né? Embaixo de um pé de figueira, não é isso? E palmeira, perdão. Uhum. E foi um período até curto, né, que ela profetizou, mas nessa época de Juízes, ela o fez também muito bem. Se eu falar para os irmãos, ou todos os ouvintes, que a Bíblia dá apoio, eu também estarei mentindo, porque você não vai encontrar a Bíblia falando sobre pastoras, mulheres, não vai. Você vai encontrar diaconisas, você vai encontrar profetisas, mas eu creio que Deus nos deu um raciocínio e uma sabedoria para interpretarmos segundo a necessidade da obra. Muito bem, eu quero pedir aos companheiros que estão aqui à mesa que leiam aí o versículo 40 de 1 Coríntios 14, vejam se há alguma relação com o assunto. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, nossos queridos ouvintes e debatedores. A pesquisa hoje está perguntando: você conhece aí alguma mulher que por causa de um cargo na igreja acabou não cuidando da casa? Olha aí. Por telefone, 77% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, sim. É mesmo? E no nosso site, 64%. E as opiniões já estão chegando aqui no WhatsApp, telefone 968038319. Um ouvinte disse assim: bom dia,
A minha tia é super eficiente na igreja como obreira, mas em casa, só Jesus na causa dela. E depois ela complementa embaixo. Eu não vejo nenhum problema da mulher liderar, desde que ela ensine o que está na Bíblia. Até porque tem homens que, se fossem ensinar alguma coisa em casa, no caso da mulher, esperar o homem ensinar em casa, a mulher estaria perdida. Foi o que ela disse. E um outro ouvinte relata aqui que ele disse que depois que a mãe dele virou líder lá do grupo de irmãs da igreja, ela deixou de fazer comida em casa porque ela chega tão assoberbada com os problemas das irmãs que ela não tem mais pique para poder fazer comida. Pelo que eu entendi, a participação dos ouvintes até aqui não se dá aí relacionado ao ministério pastoral. Não. Estão falando de mulheres que ocupam uma liderança na igreja, um cargo na igreja, uma atividade, até aí nesse caso especificamente, o grupo de intercessoras, não é isso? Exatamente. É o que diz aqui, olha, Marcelo, um ouvinte JR aqui no Facebook, ó, minha mãe, depois que se tornou líder do grupo de irmãs, parou de dar atenção em casa e até mesmo a fazer comida, pois esquenta muito a cabeça com os problemas do grupo. Então acho que ela deve esquentar a cabeça no grupo e dizer para o menino assim, esquenta a comida aí. É de ontem, aquele prato francês, restou de ontem, muito conhecido, esse prato aí, domingo à noite, em casa de crente, ele tá presente sempre. Em casa de crente que vai pra igreja e vai pra igreja domingo e vai pra lá e vai pra cá, o restou de ontem. Fala, Marcela. Mas um ouvinte diz aqui, há uma grande diferença entre ser autoritária e em ter autoridade. A mulher no ministério, ela tem que ser firme nos atos dela e passar autoridade para aqueles que estão à sua volta. Por que a relação aí da mulher autoritária? Eu não entendi. Alguém falou isso aqui em algum momento? Não, mas alguém falou algum momento aqui? Porque o ouvinte tá falando aqui da mulher que manda. Exatamente. O que vejo hoje é uma quantidade enorme de mulheres exercendo ministérios na igreja ainda com autoridade sobre o homem. Deve ter alguma coisa a ver com esse assunto aqui, né? Então eu quero continuar pedindo a você, ouvinte amado, que participe conosco também pelo nosso WhatsApp. Vale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Pô, não quer cantar um corinho? Não quero abaixar o microfone. Quero abaixar o microfone. Tá, eu desliguei o microfone errado. Você está absolutamente certa, como sempre. Meus queridos, vamos então, retomando aqui o texto aos Coríntios aí, só pra gente entender esse processo todo, a descrição que tá aí, essa observação que faz o apóstolo Paulo sobre a ordem no culto, que precisa acontecer, tá o olhar dele para dentro do culto, que tá acontecendo, e ao final diz, olha, tudo, porém, que é uma condição, a Leia entende disso melhor do que qualquer um de nós, é uma condição adversativa, ela diz, peraí, seja feito com decência e ordem, quer dizer, é o fechamento do raciocínio, é isso? O equilíbrio, a flexibilidade, né? Fica bem claro nesse versículo 40 que o apóstolo Paulo, ele dá toda uma orientação e depois ele coloca um mais, porém, contudo, todavia, tudo seja feito com decência e ordem. Olha, o papel feminino na igreja, ele é de extrema importância. Eu canto cada dia numa igreja diferente, denominações diferentes, pentecostais, tradicionais, e o que eu vejo em cada culto, em cada celebração, são mulheres trabalhando. Elas trabalham na visitação, elas servem, elas dirigem grupo de oração, elas fazem um trabalho tão lindo, elas fazem a ornamentação, elas desarrumam, elas arrumam, é a coreografia, é o coral, as mulheres, elas abrilhantam. Quer dizer que quando uma mulher dessa, além de fazer tudo isso, ela também, além da intercessão, do aconselhamento, ela se assenta num gabinete pastoral e recebe o título de pastora, aí ela não pode? Quer dizer, ela faz tudo, só não tem o título. Aí a hora que ela recebe o título não pode? Será que não está havendo um contrassenso? Por exemplo, também pode, eu não entendo bem a minha posição, eu não sou contra a mulher ser pastora, mas ela também pode exercer todas essas funções sem ser pastora. Ela pode exercer o ministério da palavra, ela pode exercer o ministério da intercessão, ela pode exercer o ministério da administração. Aí ela pode exercer tudo. Ela só não pode ter o título, é isso? Não, eu não estou dizendo que ela não pode ter o título. Eu disse aqui no começo. Isto vai da necessidade da obra. Tá? Então ela pode realizar
tudo isto, e hoje, principalmente, o tempo que nós estamos vivendo no contexto atual, lógico que há uma necessidade realmente de termos pessoas que evangelizam, pessoas que partem mesmo para realizar e fazer a obra, entendeu? Então, há uma necessidade de ter uma mulher dirigindo uma igreja, de ter uma mulher dirigindo congregação. Lá no meu campo, em Belford Roxo, nós temos mulheres. Parece que tem uma mulher que dirige uma congregação. Não é pastora, tá? E é obreira. Lá também parece que não tem diaconisa, tem obreiras, certo? Então, sem desmerecer, lógico, evidente, o mérito da mulher ser pastora, certo? Mas eu creio que não havendo necessidade dela ser uma pastora, tendo alguém ali que tenha condição de ser um pastor, eu acho que não tem necessidade da mulher trazer, exercer esta função que a Bíblia, entenda bem, que a Bíblia, ela não diz, ela não, em lugar algum, não vamos encontrar dizendo que a mulher seja consagrada, separada ao ministério pastoral. Pastor Jorge. Tá? Então, só para finalizar, certo? Eu acho que não há uma necessidade ainda hoje eminente de precisar que uma mulher, entenda bem, dirija uma igreja, né? Pode ver que à frente tenha, aí o que eu falei no começo, havendo a necessidade na igreja, lógico que não tem um homem, não tem uma pessoa capacitada, bota a mulher e mas o consagre. A gente não está falando só disso, a gente está falando de uma chamada. Ela não está ali porque não tem um homem, ela está ali porque Deus a chamou. Isso. Será que isso existe nos nossos dias? Pastora Será que Deus chama uma mulher para ser pastora? Ou ela só está ali porque não tem um homem? A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, boa coisa almeja. E se eu almejar? E se uma mulher almejar o episcopado? Ela não pode? E voltando aqui o tema que foi debatido, falado agora pelos ouvintes, a respeito também das responsabilidades que a mulher hoje exerce, né? Que a mulher às vezes tem uma dupla função, ela trabalha no seu, né? Lá no seu trabalho e chega em casa, ela tem que dar conta do marido, dos filhos, né? Igualmente a pastora, ela vai ter que administrar uma igreja, que é uma empresa, também ao mesmo tempo uma empresa, e vai ter que administrar também a sua casa, dar atenção pro seu marido, pros seus filhos, viu? E toda pastora, e outra coisa, né? Eu já preguei em algumas igrejas que tem a pastora, mas o esposo dela tá ali do lado dela, e é um pastor também, tá? E quando ela apresenta, ela diz, aqui tá meu marido, pastor, falando de tal, porque na época ele não tinha condição e ela exerceu aquela função, né? Teve alguém que a consagrou, porque todo pastor, seja pastora ou pastor, tem que ter alguém que impõe as mãos, é bíblico, se não tiver, né, fica meio duvidosa a chamada desse pastor. Pastor Jorge, eu queria puxar assim, um texto lá em 1 Pedro 2,5,9, falar sobre o sacerdócio universal. A Bíblia, ela diz claramente, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele instituiu um sacerdócio universal para todos, independente de homens e mulheres. O que eu vejo, em que pese a Bíblia não fale diretamente sobre a consagração do ministério pastoral, o ministério pastoral é um dom, é uma realidade. Eu acho que existem algumas... Eu não sei como utilizar a palavra, se seria uma hipocrisia, eu não sei se é uma palavra muito forte, peço perdão se eu estiver utilizando essa palavra, porque eu não estou achando uma outra lugar, de alguns ministérios incoerência. É uma incoerência, melhor, ficaria uma palavra melhor, uma incoerência. Obrigado, JR. É uma incoerência de alguns ministérios que consagram missionárias, e elas são pastoras, por causa de uma visão bíblica diferenciada. A pessoa... tem um dom, tem um chamado, Deus levantou aquela mulher, mas eles colocam, essa aqui é missionária, fulana, respeitamos, mas ela é uma pastora. Então eu vejo que na realidade mulheres estão sendo levantadas para um novo tempo. Jesus Cristo falou que o Espírito Santo no tempo seria derramado sobre toda a terra. A seara é grande, as pessoas precisam, e Deus está contando com as mulheres sim no ministério da igreja. Existem mulheres que vão ser professoras de escola dominical apenas, que vão ser líderes no departamento de intercessão, mas tem outros
outras que têm um chamado pastoral, que tem palavra pastoral. Eu posso falar, dentro da minha casa, minha esposa é pastora, foi levantada junto comigo. Eu conheço pastoras que são pastoras e o esposo não é pastor, porque não tem um chamado e tem ministério há mais de 20 anos e são bênção. Respeito, assim, os demais posicionamentos das demais lideranças, mas é nítido e é claro que a função hoje pastoral, à luz da Bíblia, os exemplos bíblicos, se tivesse alguma restrição, é lógico que existiria na Bíblia algo contrário, expressamente colocamos, como existem outras questões, porque se for erro, seria como se fosse uma heresia, seria um pecado e afastaria do Senhor, e não existe nesse... Eu não coloco como heresia. E o que acontece muitos ministérios pastorais femininos têm prosperado, tem frutificado. Eu tenho visto ministérios pastorais masculinos que estão fracassando. E outros dirigidos por mulheres, não tô generalizando, estou dando exemplos que estão frutificando. Eu acredito que Deus levante mulheres. Assim como Deus um dia chegou para Pedro e falou, a partir de agora, mata esse animal impuro e come, porque a partir de agora a salvação também é extensiva aos gentios. Ele não entendeu. Aí ele chega a ponto de dizer assim, agora eu entendo. Vendo que a família de Cornélios está sendo batizada com o Espírito Santo, ele diz, vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Claro que aqui está se referindo à salvação, mas Deus não faz acepção de pessoas em momento nenhum. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Será que é só para homem? É uma pergunta que eu deixaria até no ar. Muito bem. Então nós temos aqui dois aspectos importantes. A palavra da Léa, estou tentando ir agora no lado oposto aqui, a Léa dizendo que existe ministério de mulheres crescendo, de homens diminuindo. Certamente existe ministério de homens crescendo, de mulheres diminuindo. Não é o número, embora a palavra perfeita, como sempre usada pela Léa, frutificar não esteja linkado a número, mas a frutos, né? A frutos mesmo, mudança, transformação, quebrantamento e tudo mais. Então, de um jeito, a Léa até foi cuidadosa, eu não estou generalizando, porque, como a gente fala, tem muita gente boa, tem muita gente ruim, mas o que tá, né? Então, tem gente, muito bem. A outra ideia da questão do sacerdote é que nós não precisamos mais de um mediador que não Jesus Cristo. Amém. Então, quando a Bíblia diz que nós somos agora o sacerdote, né, o sacerdócio real, é que nós temos acesso direto a Deus. E quando fala sobre esse universal, né, essa forma ampla, né, ela nos coloca de novo voltado para a cristologia. Cristo é o centro, né? É o centro de todas as nossas ações, de todas as nossas reflexões. Porque nós temos um único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, eu não preciso de um sacerdote para falar com Jesus, para falar com Deus. Eu vou direto a Jesus, porque ele me fez sacerdote. Aí a Bíblia diz que o marido é o sacerdote do lar. E aí chegamos no outro ponto. Se o marido é o sacerdote do lar, não é? Essa a ideia do responsável pela vida espiritual que ali está. Então, é nesse ponto que muita gente entra e diz, peraí, e agora? Entendeu? Eu quero dizer aos ouvintes aqui que é ouvinte quando manda, né? Eu não vejo ouvinte assim brigando. Eu leio aqui o e-mail dela inteiro aqui. Eu não tô vendo ouvinte dizer assim, eu sou contra porque isso é um absurdo, vai fazer campanha, vai pra rua, vai pra porta da igreja que tem mulher pra dizer que não pode. Eu acho que os nossos ouvintes, graças a Deus, eles não têm essa tendência. Claro, pode ter um ou outro, mas nós não temos essa tendência, pelo menos é o que eu vejo nos nossos ouvintes. As pessoas têm o seguinte, eu sou contrário, eu sou favorável, mas ainda assim eu respeito o contrário e o favorável. O que eles querem, exatamente esses fundamentos bíblicos que nos ajudam a caminhar. Então, quando o ouvinte cita o texto de Coríntios que nós já lemos e depois o texto de Timóteo que nós também já lemos aqui, né? Nos dois assuntos, nos dois tópicos, está falando sobre a questão do culto. E aí você tem um foco litúrgico, né? Voltado para dentro, trabalho do culto, como é que deve ser, olha a ordem, olha a estrutura, olha isso e tal. Talvez isso nos ajude a compreender um pouco mais esse assunto de maneira respeitosa, doce. Não vocês aqui, vocês estão ótimos. Estou dizendo assim para que todos os ouvintes se mantenham nessa linha. Vamos ter agora o resultado parcial da nossa pesquisa, porque ela nos ajuda a entender como anda, porque eu estou impressionado com o número de pessoas
que por ter assumido, de irmãs que por ter assumido um cargo, acabaram se perdendo. Por exemplo, um ouvinte aqui do Fonseca disse o seguinte: olha, eu concordo com o ouvinte que a mulher tem o seu lugar na obra de Deus, mas eu não vejo na Bíblia mulheres bispas, pastores, apóstolas, etc., como hoje em dia tem esse andaço. Quanto tempo que eu não vi essa expressão, desse andaço aí? Onde é que fica Jesus dentro dessa hierarquia? Pergunta a nossa querida ouvinte. Vou contar aqui para os ouvintes, vou pedir desculpas, viu, gente? Pedir desculpas aos ouvintes, principalmente quem está almoçando. Ou então para as meninas que estão agora preparando o almoço. Porque eu sei que muita gente está acompanhando a gente agora preparando, meninas e meninos. Tem homem que está cozinhando muito bem. Pastor Jorge, eu não sei, mas ele eu cozinho bem. Cozinha bem? Eu sou bom na cozinha. É mesmo, é? Eu não sei se a risada. Esse sorriso aí, eu não sei. Essa risada aí. Não, verdade, eu faço estrogonofe, fica abençoadíssimo. É. E carne assada. Já não morre de fome, né? Já tá muito bem. Mas, então eu quero pedir desculpa, tá bom? Pelo que eu vou ler aqui. Pode ler. Não, vou ler agora não. Fala a pesquisa aí primeiro aí. Eu já vou ler, vou esperar um pouquinho. Porque tá bem dentro da pesquisa isso aí. Eita, ó. Você conhece alguma mulher que por causa de um cargo na igreja acabou não cuidando da sua casa? 63% dos nossos ouvintes conhecem sim, viu? Uma mulher que abandonou tudo. Eu quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes. Vamos aqui ao nosso WhatsApp, a vinhetinha antes. Vale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Um ouvinte diz assim: muitos estão preocupados apenas em que a mulher seja a escrava do lar 24 horas. Ela bota essa escrava do lar aí entre aspas. A pessoa que já tem uma idade razoável, ela pode sim aprender a se virar e lavar, passar, cozinhar. Francamente, ela diz, nós estamos em 2015 dizendo para aquele marido que, né, não gosta que a mulher assuma a responsabilidade na igreja. Uma outra ouvinte escreveu pra gente, ela disse: eu nunca deixei que a igreja atrapalhasse os meus afazeres na minha casa. Eu sempre fiz tudo, inclusive trabalhava fora e tinha muita responsabilidade na igreja, mas o meu marido, que era um líder na igreja, sempre implicou. Sabe o que aconteceu? Eu me cansei e hoje eu tô fora da igreja. Meu Deus do céu. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes, participação. Vou ler aqui. Eu tinha uma amiga assim, JR. Bastou ter um cargo na igreja que ela esqueceu da casa. Para ter uma ideia, ela se envolvia tanto que os filhos chegavam a faltar a aula. A casa era uma sujeira. Passava a roupa só na hora de sair. E uma vez minha filha viu. É isso mesmo, gente? Tem certeza, né? Meu Deus. Minha filha viu um rato no fogão, bebendo óleo da frigideira. Esse rato entrou. Tô falando. Ô ratinho. Oh, meu Deus. Esse óleo, certamente a panela desligada, né? Porque não devia funcionar a panela nessa casa, pela lógica, né? Falou com ela, e aí a minha filha falou com ela. Sabe o que ela fez? Ela nem ligou. Olha, tem um rato bebendo o óleo da frigideira. Você vai fritar depois o não sei o que lá, deve ser um nugget, né? O negócio tá pronto ali. Eu tinha horror dela. Eu tinha horror dela me oferecer alguma coisa para beber ou comer. Já pensou pra você, eu fiz aqui, eu fiz um mexidinho para você. Exato. Entendeu? Meu Deus do céu. É complicado, né, Lenha? JR, eis aí, tenho quase que certeza que por esse motivo o apóstolo Paulo, ele torna secundário a situação da mulher ser uma pastora ou ocupar qualquer cargo de liderança. Por quê? A mulher nasceu com um objetivo. O objetivo é ser adjuntora, companheira, a edificadora do lar. Qualquer outra coisa que ela coloque à frente disso, ela vai estragar a família dela. Ela pode ser advogada, ela pode ser engenheira, ela pode ser professora, mas se ela não cuidar da casa à frente disso, ela fracassa diante do Senhor. Então, o que está acontecendo no nosso meio é totalmente
totalmente errado. As mulheres se dedicam, ficam enfiadas dentro da igreja. Eu falo a mesma coisa para os pastores, porque tem muitos homens que estão enfiados dentro da igreja o tempo inteiro, não dão assistência para a esposa, não dão assistência para os filhos. Tem pastores que não conhecem nem seus filhos, não sabem nem como é que eles pensam. Então, isso que está sendo falado aí serve tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher está erradíssima. Ela vai cuidar da igreja depois que ela cuidar da casa dela. O pastor vai cuidar da igreja, mas antes tem que cuidar da casa dela. Responsabilidades que tem que ser bem administradas, né? Como eu disse, eu não sou contra a mulher, né? O sexo oposto ser pastora. Mas não é a favor também, né? Eu tô querendo entender. Não, entenda bem. O senhor não é contra, mas bem. Também não é a favor. Não, eu sou da necessidade. Eu falei, há uma necessidade Jorge não iminente. Acredita num chamado, num dom específico. Não, ele acha que pastora assim, só se não tiver um homem. Não, há uma necessidade, tá? Na igreja eminente de ter alguém para administrar aquela igreja. Deixa eu perguntar e se tem uma mulher independente de qualquer coisa. Eu tô entendendo e querendo ajudar. Sim, pode ajudar. Tô entendendo. Você sempre faz isso. Querendo ajudar. Não, de uma maneira bem correta. Eu me esforço. É o seguinte, então, às vezes a necessidade pode não ser em razão da ausência de um homem. Pode ser em razão da ausência de um grupo que precisa ser pastoreado, liderado, um grupo de irmãs que precisa ser liderado, ser pastoreado de uma forma específica. E aí se resolve, então, já que a irmã tem esse ministério, desenvolve isso de alguma forma, a denominação entende que pode, porque isso é uma coisa de denominação. É claro que existe igreja solo, existe igreja que quem manda é uma pessoa. É verdade. A pessoa resolveu, sonhou à noite, acordou de manhã, tá resolvido. Entendeu? Então, é uma questão extremamente séria. Não estão falando que a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Então, se você estabelece alguma coisa como essa, a pessoa pode deixar a sua igreja, mas ela ainda estará utilizando esse título. Então, você imagina o quanto isso é importante. Existe a diferença entre ofício e o título. Tem gente que vai desenvolver. Então, eu acho que o que a Léa tá dizendo é o que o senhor disse, o senhor falou da necessidade, e a necessidade, o que a Léa tá dizendo é que em alguns casos a necessidade é esta, mas ela não vê a menor dificuldade da mulher, ainda que tenha 500 homens e tenha uma mulher, não há dificuldade da mulher ser a pastora da igreja, foi o que eu entendi. Eu acho lindo, é claro que nós não estamos falando de ministério pastoral, mas nós estamos falando de ministério jurídico. A Débora, por exemplo, que é uma personagem assim, lindíssima na Bíblia, a Bíblia faz questão de dizer, esposa de Lapidote. Então houve um momento em que ela precisou priorizar esse lado dela profissional, mas ela estava ali, o marido do lado dela. Agora, o chato, pastor Jorge, é o que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Essa pessoa abriu um ponto de pregação, essa pessoa correu atrás das almas, essa pessoa visitava, protegia, guardava, arrebanhava, cuidava do rebanho, fazia tudo. A igreja cresceu. Quando o pastor da igreja viu que a igreja cresceu, precisava colocar um pastor ali para cuidar da igreja. Quer dizer, tirou a mulher que fez a obra, Deus deu crescimento através do ministério dela, mas porque a mulher não pode. Então quer dizer que Deus... Como é que fica esse negócio? Deus usa a mulher, mas ela não pode ter o cargo. Quer dizer, na hora de sentar no gabinete, né? Não pode. Não, deixa eu concluir. Quando eu falei, eu respeito, eu tenho pastoras amigas minhas, eu não vou citar o nome aqui, porque não tem autorização, e por questão de ética, mas eu sou um admirador dessa pastora e de algumas outras pastoras que eu conheço. Ela administra uma igreja enorme ali na região de Belfor Roxo, bem administrada, porque a igreja também acaba se tornando uma empresa, né? Do lado secular, então ela tem que ser administrada, e essa mulher o faz assim de uma maneira impecável. Eu apoio, eu não estou dizendo que eu sou contra a mulher. E até acho que quando que eu falei no começo, o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, irmãos, foi quase 2000 anos atrás. Era uma visão da época que ele tinha. Hoje os tempos mudaram, mas eu continuo afirmando, com critérios. Muito bem, aqui um dos nossos ouvintes no Facebook pergunta, acabei de ouvir que a Bíblia não fala em pastoras, mas Raquel não era a pastora, como consta em Gênesis 29:9? Vocês querem responder?
Raquel era pastora no sentido de conduzir um rebanho do pai dela, animal, né? Nós estamos falando aqui de um rebanho eclesiástico, Muito uma bem. igreja, Tá respondido. onde Cristo é o corpo, Cristo é a cabeça e é representado pela figura de um homem. Até então, dentro da Bíblia, uma sociedade totalmente voltada para o homem, mulher não tinha vez. Então Vamos deixar isso bem não claro. há nenhuma relação entre Raquel, nossa irmã de Gênesis 29:9, e qualquer assunto que esteja dentro do nosso tema de hoje, que é o ministério pastoral. Então, tá bom, gente? Não tá respondido esse assunto aí para que não haja sobre dúvida. assumir, eu quero um pedacinho que eu esqueci de colocar. Eu assumi o senhor tá indo problema bem. é que às vezes tem pastores, o que me inquieta também nisso, e eu quero aqui chamar a atenção a esse respeito, o pastor tá lá em cima do púlpito, tá? Eu já presenciei algumas vezes. Então tem uma pastora lá no meio no plenário da igreja, tá? Sentado. Ele daqui, ele apresenta, está conosco pastora fulano de tal. Quer dizer, ele dá honra a ela, mas não traz para cima do púlpito. Então, entenda, isso é uma opinião minha. Se ele honrou, ele traz ela para cima do púlpito, ele pode trazer. Isso é uma questão muito local. Não, porque tem entenda igrejas, bem. por exemplo, que pastor de nem Não, mas deixa... Não, entenda bem. Essa questão de trazer... Desculpa, mas quando eu coloco trazer, é porque as igrejas que têm pessoas em cima do púlpito. Geralmente a Assembleia certo? de Deus que faz isso. Pois é, mas entenda bem, é uma coisa assim, isso é uma coisa pessoal minha. Eu acho que se lá tem os presbíteros, tem os pastores, tem os evangelistas, e ali está uma figura, tá? Uma pessoa que exerce o mesmo ministério que o meu, e eu reconheço quando eu chamo de pastora. Eu acho que seria louvável e honroso trazer ela. Estamos ouvindo aqui a sua opinião, eu preciso ouvir o pastor Zenóbio também. Por não, pastor Zenóbio. Eu acho que o importante nesse tema, eu queria falar com os ouvintes, é essa questão da administração do lar. Porque esse é um tema que tem atingido todas as igrejas. A falta de equilíbrio no exercício da função ministerial sacerdotal em qualquer que seja o nível, tanto para mulher quanto para homens. Porque essa questão da ouvinte é muito séria. E nós temos visto em gabinetes pastorais pessoas que abraçam o ministério, seja ele o nível que for um líder de uma célula ou de uma professora de escola dominical, de uma forma, e abandonam os seus atributos do lar. Pode ser uma fuga, Às como vezes pode ser falta de equilíbrio também e de orientação, porque são tantas as atividades que a igreja ela se propõe, que a primeira igreja, é importante que o ouvinte saiba, a primeira igreja é a sua casa, é cuidar do seu esposo, dos seus filhos. Depois se você não administrar bem isso, e da mesma forma o marido, como a pastora Léa colocou, porque tem determinados pastores holistas que deixam o lar de lado, e é importante que haja um equilíbrio nessa questão, JR. Eu acho que isso é muito sério, porque às vezes você assume isso de uma forma e vai fazendo, e quando você percebe, como esse exemplo da pessoa que descuidou do lar ao ponto de ter rato em casa, ter a falta de asseio, do cuidado do filho, da lição de casa do filho, isso é muito importante que você entenda que o ministério tem que ser feito com equilíbrio, e se for necessário, dar uma parada da tua função, porque a obra do Senhor ela vai prosseguir com você ou sem você. Deus irá levantar outras pessoas. Eu quero encorajar os nossos ouvintes, porque o que acontece? A gente passa o tempo do nosso dia a dia corrido, né? Nós somos, meu Deus do céu, o tempo está curto e a gente vai sendo esticado para tentar resolver tudo que precisa ser resolvido, e muita gente tem descuidado da leitura normal da Bíblia, leitura devocional, eu e a Bíblia, né? Aquela coisa, eu e Deus ali, né? Quanto mais uma questão de um estudo específico sobre um assunto como esse. Com o advento da internet, e especialmente um site de pesquisas, muita gente agora entrou numa preguicite aguda, que é só dar um cliquezinho ali, já tem 500 opiniões, né? Então dá um cliquezinho ali, olha o que aí tem lá, opinião de A, de B, de C, cada um tem o seu embasamento. Isso, ao invés de atrapalhar, na minha opinião, isso ajuda, só que quem tem preguiça para ali. Quem precisa, quem quer estudar, não toma aquilo como posicionamento final, porque senão você não pensa. Você não conclui, você está copiando. Então, o fulano disse isso, então eu concordo, porque o fulano não é uma pessoa que eu gosto do fulano, então eu concordo. Fulano disse isso, então eu discordo. A mesma pessoa gera divergência e gera convergência. Então a gente precisa pensar sobre esse assunto. A outra coisa é que cada igreja tem a sua autoridade, a sua autonomia. Cada comunidade tem. Nós não vamos ficar aqui, nenhum de nós aqui, Deus me livre e guarde, de ficar aqui dizendo que a igreja tal está certa ou está errada. É claro que o nosso ouvinte está ouvindo a leitura bíblica,
os fundamentos bíblicos, é isso que faz, porque se for pela experiência, a experiência é individual, companheiros. Na minha experiência eu acho isso é maravilhoso, mas nós precisamos dizer o que a Bíblia diz. É por isso que eu estou sempre buscando aqui, a Bíblia, li o texto bíblico aqui e quero encorajar os nossos ouvintes a continuarem a ler a Bíblia, para a gente buscar uma reflexão séria sobre esse assunto, mas quero já assegurar, nunca, ou pelo menos imagino eu, que não haverá consenso. Por quê? Porque este é um assunto que gera polêmica, por vários aspectos, um deles é esse. A mulher é ordenada, às vezes nem é ao ministério pastoral, que implicaria em múltiplas responsabilidades, mas ela está lá. De mais a mais, nos últimos tempos, nós começamos a observar que existem ministérios segmentados. Então tem o pastor de jovens, o pastor de adolescentes, o pastor de música, o pastor de ministério, sem nada contra, a favor, nem tô só mencionando o que existe hoje. Aí começou a colocar a pastora de mulher. E aí começou a se criar, depois as coisas foram sendo ampliadas. Tem muita gente que faz isso de forma estratégica. Aí eu só questiono a boa intenção. Quem sabe a boa intenção é Deus. Vou agradar esse grupo aqui, vou fazer uma coisa estratégica. Nós precisamos estar sempre submissos a Deus, mas em todos esses aspectos, buscar, Senhor, o que a Bíblia diz? Eu conheço, e Léa já disse isso aqui, nós já conversamos outras vezes sobre esse assunto, uma série de mulheres que são, mas que dizem assim, eu não preciso desse ofício, eu não preciso do título, quem me deu o ofício foi o Senhor, eu vou continuar pastoreando. Eu não preciso de uma igreja que vai me reconhecer para exercer o ministério. Por outro lado, existem aqueles que, por que não reconhecer então? Não é? Então você vai ter sempre a lado A e lado B sobre assuntos tão sólidos, tão importantes quanto esse. Não mexe na salvação, não muda a nossa história relacionada a Deus, mas nos leva a pensar. Nós não somos movidos pelo tempo, porque o tempo muda, mas Cristo não. Não somos movidos pela cultura, que a cultura muda, mas a palavra não. Mas é preciso, ao ler a Bíblia, compreender contextos, né, do texto, a aplicação, sem desmerecer em hipótese alguma o que foi escrito, porque o que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo, mas é interpretar de maneira sábia, correta, sob a luz do Espírito Santo, para a gente conseguir caminhar com alegria e com respeito. Então, se você discorda, respeite quem concorda. Se você concorda, respeite quem discorda. Nós precisamos viver no amor do Senhor. JR, doutrina, ela precisa respeitar alguns critérios, né? Você não pode estabelecer uma doutrina em cima de um texto apenas. Você precisa ver a questão do tempo, da cultura, você precisa ver os costumes dos povos. Eu estava lendo aqui, só para você ter uma ideia, quando o apóstolo Paulo fala sobre a lista das mulheres que vão entrar, as mulheres que vão entrar na lista das viúvas que vão ser mantidas pela igreja, eu fiquei assustada. O apóstolo Paulo, ele escreve assim, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, não seja inscrita senão viúva que tenha mais de 60 anos e que tenha sido esposa de um marido só, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, que tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas novas, porque quando se tornam levianas, elas querem se casar, tornando-se condenáveis por anularem o primeiro casamento. É muito forte. Significa que não era qualquer uma que entrava na lista de viúvas. Então a gente tem que entender, no mundo de hoje, já imaginou se você só fosse socorrer as mulheres que tivessem casado uma vez só? Então a gente tem que entender a Bíblia, tem senso, tem critério para poder tomar as decisões. Muito obrigado à participação dos nossos queridos. Vamos aqui à pesquisa 93 de hoje, Marcela. Você conhece alguma mulher que por causa de um cargo na igreja acabou não cuidando de sua casa? Por telefone a gente cerca com 81% dos nossos ouvintes afirmando que conhece. No
No site, 64% deles também conhecem. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes, pela participação de cada um de vocês com a gente no debate 93 de hoje. Hoje, você sabe, desde a semana passada, nós estamos postando aqui algumas imagens para nos ajudar e para estimular os nossos ouvintes a pensarem sobre Jesus Cristo, né? Compartilhe paz, compartilhe Jesus. Hoje o texto é de Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Você vai ver a cena, a foto que ali está, aí você vai poder compartilhar, curtir, porque nós precisamos num tempo tão ácido como esse tempo, tão cheio de tristeza e de agressividade, nós precisamos, pela graça do nosso Deus, semear a paz, e esse é o desafio que todos nós temos e precisamos ter na nossa vida. Então dê um pulinho no Facebook da Rádio 93 FM, curta, compartilhe e vamos compartilhar esse amor de Jesus Cristo que nos faz viver uma nova vida a partir do Evangelho que é semeado no coração de cada um de nós. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. O que fazer quando uma pessoa afirma que Deus não existe, hein? Fui pego de surpresa com a afirmação de um homem que dizia que Deus é apenas uma ideia que o ser humano criou, ou seja, o Deus seria fruto da criação humana e não o criador, na expectativa, na ideia, na interpretação desse amigo do nosso ouvinte. Eu não soube confrontá-lo, entendeu? A ouvinte não teve nenhum argumento, ela se assustou. Até que ponto é válido entrar numa discussão como essa? Aí é um ponto, né? Vale a pena discutir esse assunto? Você acha que a pessoa que fala isso é porque ela quer discutir ou ela quer só polemizar? Ao me calar, eu estarei pecando? É pecado ou é sabedoria? Vamos ver o que vocês acham, né? E no caso de confronto, né? Quais as provas que podemos apresentar sobre a existência de Deus? Como é que os nossos ouvintes podem se comportar ao trazer uma palavra sobre esse assunto, né? Muita gente tem dificuldade de responder, porque algumas pessoas, eles pegam exatamente em determinados pontos, né? E vão naquele pontinho, dar uma viradinha ali, exatamente para dar um beliscãozinho, né? Para criar aquela dificuldade que pode ser interpretada. Então nós vamos trabalhar esse assunto, isso é amanhã, viu, minha gente? Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, no nosso Debate 93, aqui na 93 FM. Eu quero agradecer a presença do pastor Zenóbio Fonseca, da querida pastora Leia Mendonça, do querido pastor Jorge Macedo. Nós vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus, vamos orar, sempre como temos orado, pelo tema de hoje, pedindo que Deus dê tranquilidade, serenidade e paz. Vamos orar pela cura dos enfermos, vamos orar, temos orado aqui pelo reverendo Isaías, debatedor nosso aqui como companheiro e tem sido alvo das nossas orações. Vamos orar também pedindo o consolo e o conforto de Deus sobre todos aqueles que estão com seus corações enlutados. E hoje, de maneira especial, nós vamos nos lembrar das meninas, né? Afinal de contas, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E eu vou pedir o pastor Jorge para orar conosco, porque nós temos muito a agradecer pelas meninas. A Bíblia nos traz tantos exemplos maravilhosos de mulheres que foram guerreiras, mulheres batalhadoras. A mulher é muito mais forte que o homem. Tem gente que confunde frágil na Bíblia e acredita que a mulher não aguenta nada. Meu Deus do céu. O homem arranca um dente, ele tem que ficar de cama, estirado, hein? Os dois braços erguidos, as duas mãos erguidas, lençol branco, sorvetinho, ainda fica assim, só para quando dá um controle remoto. A mulher, coitadinha, ela arranca um dente, 2, 3, tá na TPM, tá não sei o que, ela levanta, ela guerreia, ela vai pra frente, ela não para nada. As mulheres são muito fortes. Mas quando a gente vê que frágil, é bom lembrar que num transporte, numa mudança, quando o objeto é frágil, é porque ele é precioso. E a sua preciosidade, ela é cercada. E você tem aquele plástico, aquela bolhazinha, lembra daquela bolhazinha? Aí você coloca uma proteção, aí você coloca numa caixa. Se essa caixa não já tiver escrito frágil, o que você escreve? Frágil. E aí é tratado com todo carinho, é cuidado de maneira tão especial, completamente diferente. Uma poltrona. Eita, poltrona vai para cima, vai para baixo, mas aquilo que é mais precioso é frágil, é cuidado com muito amor. Mas veja na Bíblia, as mulheres que não desistiram, as mulheres que não pararam,
E eu quero lembrar a vocês que a primeira pessoa na Bíblia que foi apresentada a Jesus como Messias foi uma mulher. E por incrível que pareça, para o povo judaico, foi uma samaritana, a mulher que a gente chama de a mulher samaritana lá de João 4. Foi a primeira pessoa na Bíblia que foi apresentada a Jesus como Messias, a quem ele se revelou como Messias. Ele disse, antes dela, Simeão e Ana, mas nela especificamente, ela ouviu dele. Então, não podemos subestimar. Existem mães, existem filhas, existem mulheres que trabalham nas mais diversas áreas, desenvolvendo os mais diversos ofícios e atividades que precisam ser honradas. Pela primeira vez, a pesquisa aponta, pelo menos no estado de São Paulo, que as mulheres tiveram um aumento maior do que o aumento dos homens no ano de 2014. Ou seja, os homens tiveram menos aumento do que as mulheres, mas ainda não está equiparado, não está equivalente para a mesma função. Por quê? Por que razão isso acontece? Eu tenho impressão, meus irmãos, que quando todos nós vivemos a simplicidade do Evangelho e a palavra de Deus nas nossas vidas, valorizarmos, respeitarmos as mulheres, nós vamos ver extinto da nossa vida a violência contra a mulher. Seja a violência física, que merece a punição da lei, seja a violência psicológica, e quantas vezes há um assédio moral e um assédio sexual à mulher, de chefes que se aproveitam das suas funcionárias porque tem ali o poder de serem os chefes e de terem o poder de dar o salário ou não. Esse país precisa mudar nesse aspecto. Mulheres, tanto quanto os homens, precisam ser respeitados dentro do princípio da palavra de Deus, que a palavra do Senhor Deus nos traz. E o que faz a diferença nessa vida é o Evangelho. É o Evangelho que muda a cultura machista, é o Evangelho que muda a cultura capitalista, é o Evangelho que nos muda de dentro para fora. Foi este Evangelho que mudou aquela mulher samaritana, que fez dela uma mensageira, uma mulher vulnerável, volúvel, sofrida na área sentimental, mas que foi curada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Meninas, recebam, por favor, o carinho de todos nós, com a certeza absoluta dessa presença generosa de Deus sobre a vida de vocês. Nós vamos orar juntos agora e, na sequência, aquela música linda do Kleber Lucas, Uma Mulher de Fé. Para você, mulher de Deus, para você, nossa querida e amada ouvinte. Amado e soberano Deus, neste momento, Senhor, queremos te apresentar, Senhor, todas as mulheres, independente do seu credo religioso, porque, Senhor, são pessoas que neste momento, há muitas delas que estão atravessando períodos difíceis em suas vidas, com as suas famílias, Senhor, do lado material, no lado espiritual, no lado físico. Senhor, mulheres da tua casa que estão fazendo um diferencial enorme, Senhor. Mulheres que administram, mulheres que ensinam, mulheres que te louvam, mulheres que te adoram, mulheres que te glorificam. Toma cada mulher, Senhor, em tuas mãos, Senhor, e aquelas que ainda não te conhecem, que haja a oportunidade para que elas venham te conhecer, Pai, e venham entender, Senhor, que tu, Senhor, as amas, independente de qualquer coisa. Deus, aquelas que estão na frente de algum rebanho, Senhor, aquelas que estão em departamentos, aquelas que estão na obra missionária, e muitas, Senhor, nesses últimos dias que estamos vivendo, Senhor, que antecedem a tua volta, estão, Senhor, sendo mártires, sendo mortas, sacrificadas, Senhor, porque ali, Senhor, não tem título, ali tem alguém que se predispôs a fazer, a realizar a tua obra. Toma cada mulher em tuas mãos, Senhor. Que haja ainda mais uma valorização, Senhor, ó Deus, de suas vidas, na sua vida pessoal, na sua vida, Senhor Jesus, conjugal, na sua vida sentimental. Deus, entregamos nas tuas mãos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Move o coração.
dará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé. Aconteceu e acontecerá. Uma mulher de fé tocou o manto do Senhor e o impossível vai acontecer com você. Quando uma mulher decide orar e derramar aos pés do Salvador Jesus, Deus não nega